Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Meu nome é Tayene e eu sou uma das integrantes do grupo JMR, Juventude Missionária do Rosário. E hoje eu estou aqui para falar sobre o sacramento do matrimônio. Já agradeço ao grupo pelo convite, obrigado pela confiança. E antes de eu iniciar, eu gostaria de falar que tudo que eu vou falar está baseado aqui no nosso Catecismo da Igreja Católica. Então, se você tiver alguma dúvida no fim do vídeo, quiser esclarecer alguma coisa a mais, quiser saber algumas coisas que não vão ser tratadas aqui, tudo está bem explicadinho aqui no Catecismo. Então, é só dar uma olhadinha lá, não só sobre o sacramento do matrimônio, mas também sobre os outros sacramentos. A palavra matrimônio, ela vem do significado de união entre homem e mulher, relação estabelecida entre os mesmos, caracteriza a origem de uma família. Tudo começa na criação. Deus nos cria por amor ele criou o homem, Adão, e vendo que não era bom que o homem estivesse só, ele cria a mulher, Eva, de sua própria carne. Então, desde o princípio, homem e mulher foram uma só carne, pois Eva foi tirada da costela de Adão. Então, nós vemos que, desde o começo, Deus ele já pensava nessa união entre homem e mulher, e por isso foi instituído o sacramento do matrimônio, para que eles pudessem viver essa união da forma correta, segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela presença de Jesus em Caná, onde ele realizou o seu primeiro milagre em um casamento, a transformação da água em vinho, a igreja vê nessa presença uma realidade boa, que o casamento é uma coisa boa, já que Jesus ali esteve presente e ali realizou o seu primeiro milagre. Nas escrituras, de um extremo ao outro, a gente vê falando sobre o casamento e sobre o seu mistério. E o que seria esse mistério? O casamento dos pagãos, as pessoas que não são cristãs e não são batizadas, ele ocorre de uma forma natural. Por exemplo, um chinês e uma chinesa que se conheceram lá do outro lado do mundo, resolvem se entregar um ao outro. Nunca ouviram falar de Jesus. Eles vão viver o casamento de uma forma natural, simbolizando uma cooperação do homem na criação de Deus. Porém, nós que somos cristãos, que somos batizados e por isso somos membros do corpo de Cristo, Cristo ele se entregou por amor a nós, ele derramou o seu sangue e entregou o seu corpo para a salvação da humanidade. Portanto, a igreja vê nessa entrega de amor uma entrega de Cristo, esposo, que se entrega pela sua esposa, igreja. Então, de alguma maneira, quando o marido se entrega pela sua mulher, ele está realizando o mistério de Cristo que se entregou pela igreja. E como ocorre a celebração do matrimônio? A celebração do matrimônio, ela ocorre entre dois católicos, de preferência na missa, com testemunhas, para que aquelas pessoas possam vivenciar, presenciar aquele sacramento que será recebido entre as duas pessoas. A celebração deve ser feita por um padre e, se possível, marido e mulher devem receber a Eucaristia, para que, comungando do mesmo corpo e sangue de Cristo, formem um só corpo nele. Mas para que haja celebração, é preciso que contenha um item muito importante, que é o consentimento. E o que é o consentimento? O consentimento ele é um ato de vontade das duas partes, ou seja, é as duas partes estarem em comum acordo com aquilo. Por exemplo, se depois do casamento a igreja, após um exame da situação, ver que ambas as partes ou sofreram algum tipo de medo, de pressão, o casamento pode ser decretado nulo. E o que é essa nulidade do casamento? É que o casamento jamais existiu. Então, nesses casos, essas duas pessoas poderão se casar novamente. Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas se casando no civil. O casamento no civil ele é válido perante a igreja? Não, o casamento no civil ele não é válido perante a igreja. Ah, Tayene, mas não vou casar no civil também. Claro que pode se casar no civil também, mas é importante também que se case na igreja, pois é igual a gente escuta, né? Quando você se casa no civil, você vai estar se casando perante a lei dos homens, mas quando você se casa na igreja, você vai estar se casando perante a lei de Deus.
Então, para que o seu casamento seja válido, é preciso que você se case não só no civil, mas também na igreja. E quando você se casa, você e o seu marido, ou você e a sua mulher, se tornam uma só pessoa. Vocês se tornam uma unidade, passam a ser uma só carne e um só espírito. Então, quando você se casa na igreja, essa unidade ela é indissolúvel, ou seja, ela sempre vai existir. Hoje em dia a gente vê algumas pessoas se separando, se divorciando. Pode sim haver a separação de corpos por algum motivo. Essas pessoas podem deixar de morar juntas, mas essas pessoas, se não for declarada nulidade do casamento, elas sempre estarão casadas perante Deus. Então, por mais que ocorra a separação de corpos, essas pessoas ainda estarão casadas, mesmo que separadas, vamos dizer assim. E quando você se casa na igreja, você adquire direitos e deveres perante a Igreja Católica. E um desses deveres é a abertura à vida. Desde o começo, Deus nos fala: sede fecundos e multiplicai-vos. Quando se recebe o sacramento do matrimônio, os esposos eles devem estar totalmente abertos à vida, ao número de filhos que Deus quiser enviar. A igreja ela é contra qualquer tipo de coisa que vai contra a vida, por exemplo, o uso de métodos contraceptivos, sejam eles quais forem dentro do casamento, para que não venha os filhos, o aborto. Então, a igreja vê os filhos como os maiores dons que Deus nos dá. Por isso é importante que a família esteja sempre a serviço da vida. E quando eu escuto esse tema, eu lembro de um casal de santos que muita gente conhece, que é São Luís e Santa Zélia Martã. Eles são um grande exemplo para toda a família. Eles sempre estiveram a serviço de Deus e da igreja antes mesmo de se casarem. E quando se casam, eles são abertos à vida, têm 9 filhos, infelizmente 4 morrem, mas as 5 filhas se tornam religiosas e eles vêm ser o primeiro casal a ser canonizado juntos. Tem uma frase de Santa Zélia que me chamou muita atenção, que ela diz: quando tivemos nossos filhos, eles nos ajudaram a mudar. Nós vivíamos por eles, isto era nossa felicidade, e nós não encontramos outra. Eu desejaria ter mais filhos para os levar para o céu. Então a gente vê a beleza através só dessa frase que Santa Zélia vê em ter filhos e em poder os educar para que eles cheguem até o céu e encontrem a salvação em Jesus Cristo. Mas é importante falar que os esposos a quem Deus não conceder filhos não devem deixar de dar a sua fecundidade, não sendo nos filhos, porque Deus infelizmente não irá os conceder, mas em outras coisas, em sacrifícios, em acolhimentos, fazendo com que essa fecundidade seja colocada em outros lugares na igreja, mas mesmo assim eles realizarão o mistério de Cristo, se entregando pela igreja, assim como Cristo também se entregou. E hoje em dia a gente vê uma expressão que é muito falada, que é a igreja doméstica. E por que as pessoas falam igreja doméstica? O lar cristão, ele é o primeiro lugar onde os filhos têm o primeiro anúncio da fé. Então, por isso é chamado de igreja doméstica. Os pais, eles têm a missão de educar seus filhos com os ensinamentos da igreja. Então, é muito importante que não só os pais, mas também a família estejam empenhados em educar os filhos, em nos passar os ensinamentos da tradição da Igreja Católica, para que assim eles venham se tornar bons cristãos e futuramente, se Deus quiser, chegarem ao céu. E alguns outros temas que eu gostaria de abordar que também vêm a ser pertinentes no matrimônio, sobre o casamento misto e a disparidade de culto. O que é o casamento misto? O casamento misto ele é realizado entre católico e batizado não católico, e a disparidade de culto entre católico e não batizado. E aí eu gostaria de ler o parágrafo 1635 do Catecismo, que vai nos falar um pouquinho sobre essa união. Conforme o direito em vigor na Igreja Latina, um casamento misto exige, por sua legalidade, a permissão expressa da autoridade eclesiástica. Em caso de disparidade de culto, se requer dispensa expressa do impedimento para a validade do casamento. Esta permissão ou esta dispensa supõe que as duas partes conheçam e não excluam os fins e as propriedades essenciais do casamento.
e também que a parte católica confirme o empenho, com o conhecimento também da parte não católica, de conservar a própria fé e assegurar o batismo e a educação dos filhos na Igreja Católica. Então, a gente vê, o que a gente conclui lendo esse parágrafo? Que esses casamentos, nesses dois casos específicos, podem ser realizados sim, mas requerem alguns atributos a mais do que o casamento entre duas pessoas católicas necessitam. Então, é preciso que a parte não católica, né, aceite, compreenda que o filho deve ser educado na Igreja Católica, batizado e outras coisas mais, na qual vocês vão encontrar aqui no Catecismo. Essa parte do casamento misto e disparidade de culto está no parágrafo 1633 até o parágrafo 1637. Um outro tema que eu queria abordar hoje em dia a gente vê muitos questionamentos. Por que não se pode casar duas pessoas do mesmo sexo? A igreja, ela não é a favor do casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, porque um tema muito importante do matrimônio é a abertura à vida. Como eu disse, os esposos devem estar abertos à vida. Então, portanto, quando duas pessoas se casam do mesmo sexo, essas pessoas não poderão ter abertura à vida. Então, por isso, a igreja ela não é a favor desta união. E antes de eu encerrar, eu gostaria de tocar no caso do pecado dentro do matrimônio. A gente vê, né, não só dentro do matrimônio, mas também em outras relações, que o pecado ele está constantemente na nossa vida. Desde o começo nós temos o exemplo de Adão e Eva. Então, o pecado já está presente nessa união entre homem e mulher. Seja ele pela discórdia, pela infidelidade, pelo ciúme, pelo adultério, por outros motivos. Ele vem a acontecer. É importante falar que essa desordem ela não vem da união entre homem e mulher e nem da descendência dos mesmos, mas sim do pecado. E como a gente pode curar essas feridas que o pecado causa, né, nessa relação? Procurando a infinita misericórdia de Deus, do qual Ele nunca nos nega. Então, se você está vivendo dificuldades no seu matrimônio, seja elas quais forem, tribulações, que você possa recorrer a Jesus, a Maria, pois eles, melhor do que ninguém, poderão interceder por essa união e pelo seu casamento. E para encerrar, eu gostaria de falar que muitas pessoas entram no casamento procurando a felicidade. O casamento ele é sim um caminho de felicidade, mas não é a felicidade em si. A felicidade em si é quando nós estivermos tão unidos a Deus aqui na terra que nós vamos vivendo através do sacramento do matrimônio, na meia luz, aquilo que no céu nós viveremos em plena luz. Então, Cristo, que se entregou pela igreja, ele é modelo a todo marido e mulher que se entregam ao santo sacramento do matrimônio. Muito obrigada, gente, por terem assistido o vídeo até aqui. Convido vocês a se gostarem, curtir, compartilhar, seguir a gente nas nossas redes sociais. Obrigada ao grupo novamente pelo convite e que eu possa estar aqui em uma próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus e tchau, tchau!